Todos podem profetizar, capítulo 3. Comunicação. Se você ler as palavras que seguem com uma atitude religiosa ou com os olhos da lei ou da antiga aliança, essas palavras não lhe ajudarão em nada. Pelo contrário, trarão muito mais prisão que liberdade. O ensino que trago aqui não é um caminho para impressionar Deus, nem para convencê-lo a amá-lo ou para usá-lo mais poderosamente. Não falo sobre algo legalista, mas trago um convite para respondermos sua maravilhosa graça e seu profundo amor por nós, que nos levará a uma vida de grande intimidade e de um relacionamento de amor profundo com Ele, para sempre podermos ouvi-lo e distinguir sua voz rapidamente e claramente de qualquer outra voz que constantemente inundam nossas vidas. Jesus não morreu para nos dar uma religião, ele morreu para restaurar nosso perfeito relacionamento de amor com o Pai, uma vez que Ele é amor. Desde criança, não somente tenho amado ao Senhor, mas tenho tido um profundo desejo de ativar um relacionamento de amor com Ele. Persigo esse tipo de relacionamento de amor com Deus desde criança. Naturalmente, se você deseja estar em um relacionamento de amor com alguém, precisa-se saber que a comunicação é uma parte significativa deste relacionamento. Não se pode ter um bom relacionamento se não houver boa comunicação. Pense sempre sobre qualquer um de seus relacionamentos. Se este lhe for significativo, certamente haverá uma boa e aberta comunicação, em que cada uma das pessoas envolvidas nesse relacionamento possam ouvir um ao outro e receber um do outro total atenção. No início de nosso casamento, estávamos tão ocupados no serviço ao Senhor que minha esposa e eu tínhamos muito pouco tempo um com o outro. Minha esposa não estava contente com a situação, ela queria passar mais tempo comigo e não somente alguns poucos momentos. Foi quando ela e eu estipulamos um tempo em que estaríamos somente nós dois. Neste tempo, nem as crianças participariam. Ao falar comigo sobre o assunto, sentei-me e a ouvi atentamente, pelo qual foi o que pensava que estava fazendo, todavia minha mente e coração estavam noutro lugar. De repente, minha esposa disse: "Você não está me ouvindo." Respondi que a ouvia atentamente. Por causa da minha boa memória, repeti precisamente, palavra por palavra, as 3 últimas sentenças que ela havia falado. Mas ela insistiu dizendo: "Mas mesmo assim você não está me ouvindo." Eu queria discutir com minha esposa, mas o Espírito Santo me repreendeu e disse: "Você está ouvindo somente as palavras dela, mas não o seu coração." Tal situação mudou nossa comunicação até os dias atuais. Entendi que Debbie queria um relacionamento com o coração e não somente que se ouvisse suas palavras. Removendo as distrações. Não foram somente meu relacionamento com minha esposa e minhas habilidades comunicativas que não mudaram, mas também meu relacionamento com Deus foi profundamente modificado. O Senhor continuou a falar comigo e disse o quão desagradado estava por eu ouvi-lo somente com parte do meu coração e não de todo o coração. Deus não queria que eu entrasse na presença dele com um comportamento de adolescente, unicamente para receber alguma coisa dele e depois deixá-lo. Seu amor por nós nunca irá mudar. Ele é o caminho para aprofundar nossas mentes em sua verdade e assim arrebatá-la para nós. Ainda, ele sempre nos ama profundamente e incondicionalmente, visto que há coisas em nossa vida que o agrada, mas também há coisas em nossa vida que o desagrada. Uma das coisas que o desagrada é justamente o fato de não darmos a ele nossa total atenção quando entramos em sua presença. Boa parte do ministério profético e do dom de profetizar concentra-se na habilidade de ouvir. Estar preparado para ouvir a Deus verdadeiramente implica em retirar toda a distração de nossas vidas. Vivemos em um mundo regido por um compasso acelerado, o que faz a maioria das pessoas a viverem nessa aceleração, obrigando-as a terem muitas coisas para serem feitas. Nunca houve tantas pessoas trabalhando tão poucas horas, todavia todas tão estressadas e tão cheias de pressa. Algo aconteceu errado em algum lugar no passado.
Há 2 gerações atrás, quando meus avós trabalhavam, uma semana de trabalho comum teria aproximadamente 60 horas. Se voltarmos à geração anterior, quando nossos pais trabalhavam, teremos que seus ofícios os tomavam mais de 50 horas por semana. Atualmente, uma semana de trabalho hoje é muito menor. Entendo que as pessoas trabalham em horas extras, mas meus pais e avós também. O que tudo isso tem a ver com o profético e especialmente com ouvir a voz de Deus? Tem tudo a ver. Uma das razões que achamos tão difícil ouvir é pelo fato de que ouvimos tantas outras vozes costumeiramente. Estamos ligados com o mundo por meio da tecnologia e das redes sociais 24 horas, 7 vezes por semana. Temos milhares de amigos, mas geralmente não temos tempo para desenvolvermos uma amizade e uma comunicação com o Espírito Santo. Se, de fato, quisermos mover no dom profético e nos tornar sensíveis à voz do Espírito Santo, precisamos retirar as distrações das nossas vidas, pelo menos durante o tempo em que passamos em sua presença. Lembro-me de uma vez em que orava, disse ao Espírito Santo sobre o meu desejo de tê-lo como meu melhor amigo. Imediatamente ele replicou: "Eu sou, e também desejo que você seja meu melhor amigo." Isso atingiu meu coração como se fosse um raio. Desde então, pedi ao Espírito Santo centenas de vezes para me ajudar e me ensinar sobre como pudesse me tornar seu melhor amigo. Esse fato iniciou uma jornada em minha vida que provavelmente é a mais difícil e ao mesmo tempo a mais maravilhosa de minha vida cristã. Essa prática trouxe as mais drásticas e significantes mudanças à minha vida que qualquer outra experiência já tida com Deus por mim. Digo que tem sido uma das mais difíceis coisas em minha vida, visto que sou muito ocupado e tenho tantas coisas para fazer. É impossível desenvolver um relacionamento profundo com alguém, a menos que separemos um tempo específico para tal alguém. Quando você é guiado por Deus, como eu, torna-se muito difícil gastar horas em silêncio na presença de Deus. Minha experiência em tornar-me o melhor amigo do Espírito Santo tem sido maravilhoso. A presença dele é a mais doce e mais revigorante experiência da minha vida. Na presença do Senhor, todo cansaço físico, espiritual, emocional e frustrações desaparecem. A presença do Senhor muda nosso caráter efetivamente. Quando a voz dele permeia em nosso espírito, cada fibra de nosso ser é afetada. Há muitas coisas que se envolvem em nosso relacionamento com o Espírito Santo. Nem todas podem ser postas aqui. Precisamos aprender a nos tornar familiares com a voz do Espírito para verdadeiramente fluirmos no dom profético, pois profetizar significa ouvir e depois falar o que Deus ou seu Espírito disse. Essa é a razão pela qual precisamos gastar tempo para aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo. Frequentemente as pessoas se impressionam sobre como o Espírito Santo fala através de mim tão precisamente e com tantos detalhes. Geralmente pensam que isso tem a ver com meu chamado para ser profeta. Creio que parcialmente nossa relação é verdadeira, mas esta é de fato a menor parte. A grande questão de eu conseguir ser preciso ao ouvir e reportar o que o Senhor me diz está ligada à minha intimidade com o Senhor Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. Quanto mais tempo gastamos em oração ou leitura da palavra, com nossos celulares nos bolsos ou próximos de nós, postos no modo silencioso, somos interrompidos pelo vibrar do telefone, respondendo aos acenos do mundo, talvez com um rápido relance, e acabamos por dividir nosso tempo de adoração com o Senhor com essas coisas da terra. Em vez de remover essa distração particular de nossas vidas por um breve período de tempo, respondemos a ela e então nos tornamos incapazes de estarmos totalmente focados na voz do Espírito Santo. Lembro-me muito bem de que a distração com o celular era parte da minha vida diária. Levantava-me pela manhã e preparava minha xícara quente de chá. Enquanto esperava a água ferver, checava as mensagens do telefone. Com o chá pronto, enchia-me a xícara, pegava a Bíblia e, para lê-la e ter meu período matutino de oração, meu telefone permanecia perto de mim, no modo silencioso. Certo dia, ao repetir meus hábitos diários, percebi o quanto as mensagens que chegavam de tempo em tempo me distraíam e, ao mesmo tempo, perturbavam-me.
Olhava a tela a cada minuto e acabei frustrando com esse hábito. Foi quando disse ao Senhor que a maldição que era o meu celular. Ele me respondeu: não, seu celular é uma grande bênção e quero que você o use. Contudo, você tem transformado essa bênção em maldição em sua vida, por não sabê-lo usar corretamente. O Senhor continuou falando comigo como deveria usar o celular corretamente, apresentando-me os benefícios de minha obediência. Essa foi uma das grandes batalhas da minha vida. Eu não estava consciente de como estava viciado em tão pequeno objeto eletrônico e como havia transformado aquela bênção em uma maldição na minha vida. O mais triste em toda essa história foi o fato de eu ter permitido que o celular me distraísse quando eu tinha minha comunhão com meu doce Jesus e com o Espírito Santo, cuja voz amo ouvir. Certo dia, ousei estabelecer um hábito que ele mesmo me ensinou: não ligar o celular nem olhar para ele enquanto não gastar pelo menos 90 minutos sem alguma distração na presença do Senhor. Isso mudou minha vida radicalmente. Rapidamente, depois dessa decisão minha, percebi que a unção, a autoridade e os milagres aumentaram. Eu tinha a mesma unção e a mesma autoridade antes, mas de certa forma eu estava incapaz de tocá-las por causa da minha própria bobeira em permitir-me ser distraído em dar ao Senhor minha total atenção a Ele pela manhã. O abuso e o mau uso de nossos telefones e outros equipamentos eletrônicos têm se tornado tão normais que nem mesmo percebemos o que temos feito conosco mesmos. Esse abuso dos equipamentos eletrônicos e seus negativos resultados em nossas vidas não tem relação nenhuma com o fato de Deus nos negar alguma coisa. Por meio de Cristo já nos foi dada toda a autoridade, unção e acesso ao mundo espiritual inteiramente. Entretanto, somos nós quem não acessamos essas coisas devido aos nossos corações e mentes que permanecem presos às distrações e inevitavelmente distantes da presença de Jesus. Nosso coração se encherá e receberá revelações do Senhor à medida que gastarmos tempos com o Espírito Santo. A mudança de nossa atitude afetará todas e cada área de nossa vida. A atitude e o comportamento em abandonar qualquer distração ou interrupção de nosso tempo e comunhão com o Senhor devem mudar, caso desejemos experimentar tudo que Deus tem para nós. Temos alguns dos mais poderosos mestres da palavra e podemos muito aprender com eles. Todavia, quão pouco da palavra de Deus que vem a nós por meio desses mestres tem afetado nossas vidas. E isso acontece por causa de nossos corações distraídos ao ouvirmos as ministrações maravilhosas que são compartilhadas conosco. Por favor, compreenda e ouça meu coração. Você pode fazer o que quiser com seu celular, laptop, iPad, internet ou qualquer outro equipamento eletrônico. Todavia, seria muito mais benéfico se você pudesse desligar-se de toda e qualquer distração quando a palavra de Deus for pregada ou quando você estiver lendo-a ou orando ao Senhor em seu momento individual com Ele. Seria muito importante se você desse ao Senhor sua atenção completa, desejando aprender dele, ouvindo atentamente para ser transformado por Ele.